Ok, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Construindo Pontes. Pessoal, é claro que vocês vão entender que a ideia do Construindo Pontes tem um pouco do que é o Francisco, porque minha vida inteira é construindo ponte entre meus clientes, entre minha família, meus amigos e tudo mais. Por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha muito é com o processo de empresa familiar. E eu faço ponte entre o pai e filho, sucessor, sucedido. Eu faço ponte entre líder e liderado. Então, o tempo inteiro. Mas o nosso objetivo aqui é trazer pontes para você, tá bom? Vamos lá. Para entender um pouquinho a questão do noção podcast, é importante entender, mas Francisco, por que a ideia do Construindo Pontes? Porque no nosso entendimento, construir ponte, você aproxima as pessoas do objetivo dela. E é isso que nós queremos. Plano de vida. O plano de vida, vocês vão perceber que eu sou escritor. Tem 3 livros aqui que a gente já escreveu e publicou. O primeiro deles é Caminho das Pedras, o segundo, Gente que Faz Acontecer, e o terceiro é Heads One, ou Mão na Massa. Muito bom. Quando a gente vai nessa linha de raciocínio, então, qual que é a ideia? Nosso 4º livro está pronto, mas eu não vou publicar, porque eu vou trabalhar com vocês aqui no nosso podcast por vários programas. Por conta disso, nós montamos o que a gente chamou de websérie. Nós vamos ter 3 grandes séries e algumas minisséries para falar. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, ok? Aí, ó. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho, nós vamos entrar no nosso tema. O nosso tema de hoje é o que é? Empresas espiritualizadas. Pessoal, é muito importante entender isso, que nós vivemos num momento muito diferente do que a gente viveu há 10, 15 anos atrás. E eu posso falar isso de cátedra porque aquilo que eu fazia há 20 anos atrás nas empresas, hoje é completamente diferente. Agora, tem certo e errado? Não, tem mudança. Acredite você, a única coisa certa na sua vida são as mudanças. Elas virão, estão aqui e nós precisamos ir. Gente, fala de inteligência artificial. Puta, você pega... Eu já não tenho nem cabelo, já fico sem. Mas não tem jeito mais de você não conviver com a inteligência artificial. Só que fazer lá para o bem. E é isso que nós queremos. Nós vamos trazer especialista aqui para falar para isso, como é que você usa isso, como é que faz, para fugir dessas confusões todas. Ok? Por que eu coloquei aqui um dos livros que nós escrevemos, o que é? É Gente que Faz Acontecer, porque no meu entendimento, o que nós temos aqui? Tanto o Padre Amari como a Soraya são pessoas que fazem acontecer. Padre, seja bem-vindo, gostaríamos de ouvir um pouquinho, eu sei que o senhor vive um momento muito especial. Como que é aí para o senhor fazer essa presidência do colégio? E fale um pouquinho também do colégio, são 68 anos, como é que nasceu essa coisa toda? Eu sei que por trás tem aí os valores cristãos, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu, na verdade, sempre trabalhei em paróquia. O padre ele é sempre colocado para trabalhar na igreja. É a primeira escola que eu trabalho. É um pouco diferente escola e igreja. O caminho, o tipo de trabalho é um pouco diferente. Na igreja a gente lida mais com a questão espiritual mesmo própria em si. E a escola a gente lida com a educação. Perfeito. Mas o que eu posso te dizer é que dos dois lados a gente lida com pessoas. E a gente lida com valores. Então, para mim é uma experiência muito gratificante. Não é fácil, sei que não é fácil, mas é bastante gratificante. O Colégio dos Remédios, ele é antigo, 68 anos, ele nasceu como bairro. Vieram os padres cônegos lateranenses, da qual eu faço parte, a congregação que eu faço parte, eles chegaram a Vila dos Remédios em 48. E só tinha 2, 3 casas. Bacana. Soraya, mas conta para nós, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Como é que você veio parar no colégio? Eu sei que você tem 2 momentos distintos, como é que é isso? Conta para nós. Boa tarde, Francisco, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu já tenho alguns anos de trajetória e quero deixar bem claro que ali, Soraya, 68 anos, não é a minha idade, é a idade do colégio. Então, eu comecei muito cedo lecionando, né? Sou professora dos anos iniciais, né? Minha formação é em pedagogia, depois eu me especializei e dei aula muitos anos em colégio, na educação básica. Dei aula também na pós-graduação, na disciplina de psicolinguística para formação de professores, fazendo psicopedagogia. E lecionei muito tempo, fui convidada para ser coordenadora de escola. E o que me ajudou hoje a conduzir o colégio, tomar a liderança pedagógica do colégio, é porque eu pisei no chão da sala de aula.
Eu acho que é importante ter essa vivência. E também fui coordenadora da educação infantil e anos iniciais. Depois fui convidada para ser coordenadora dos anos finais e ensino médio. Então, toda essa experiência ajudou demais na construção desse perfil que a gente precisa para liderar uma escola. Então, essa experiência ela foi muito positiva. Muito bom. Antes de fazer a pergunta propriamente dita aos dois sobre a questão da empresa espiritualizada, eu tenho que contextualizar um pouquinho para quem está nos ouvindo, para entender que tem um fundamento tudo isso, né? A neurolinguística diz que esses três fatores, eles são, digamos assim, visíveis. E é verdade, porque a gente pode perceber, a gente sente, pode identificar, pode medir. E tem os neurônios, vamos chamar assim, ou os níveis invisíveis. Opa, aí a gente começa a entrar um pouquinho na questão da empresa e na vivência espiritualizada. Por quê? Aí nós estamos falando de crença, nós estamos falando de valores, nós já estamos mudando o patamar, estamos falando de identidade. Cada um de nós temos uma identidade, a gente se identifica com A, com B, com C, e isso é quase que impossível você medir. Longe de qualquer aqui. Mas o padre, por exemplo, você vê, se identifica com o Internacional. O que vai fazer, né? Mas é o time dele. Ou seja, tem uma identificação. E não tem jeito de saber quanto que é essa identificação. Ó, vamos medir a identificação que o padre tem com o time internacional. Não, eu sei lá se é 1, 10 ou 20, mas ele tem. Da mesma forma que ele tem o campo espiritual dele, que é o momento que, assim como ele, eu, qualquer outro de vocês, que a gente fala com essa figura, seja Deus ou qualquer um outro que tenha a constituição de nós, ok? Então vamos agora abrir as perguntas para os nossos convidados, falando um pouquinho sobre empresa espiritualizada. Soraya, a gente sabe que é muito necessário você trabalhar a questão do propósito e dos valores. Como é que você faz isso no dia a dia com o professor, com o aluno? Conta um pouquinho para nós a tua experiência, como é que você faz isso acontecer. A gente fala muito de engajamento, né? Então, como é que a Soraya trabalha esse aspecto das pessoas entender? Eu sei que você teve uma experiência muito boa, tem vários valores, vocês fizeram um trabalho lá. Conta para nós aí como é que foi. Então, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o propósito, que é o início da sua pergunta, Francisco. O propósito da escola, que é preparar esse jovem para a vida profissional e para a vida pessoal. O propósito da nossa escola, ela serve como pano de fundo para todas as atividades, as ações pedagógicas do colégio. Então, quando a gente pensa nos projetos, nas ações, no planejamento, que ele nunca acontece no começo do ano, ele acontece sempre no ano anterior para a gente colocar a escola para funcionar. Que é o planejamento, né? Que é o planejamento. Então, o propósito, ele é o pano de fundo de todas as ações pedagógicas do colégio. E aí a gente tem que pensar em 2 blocos que são os principais. Os colaboradores do colégio, como nós vamos trabalhar o propósito do colégio com os colaboradores e com a equipe discente, que são os alunos do colégio. Então, a gente prepara esses colaboradores com ações pontuais, com formações, com a HTPC, que é a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, com os professores, formando e construindo coletivamente as ações dentro de um projeto, e para que haja uma capilaridade desse projeto, a gente precisa trazer cada vez mais a família, o aluno e os colaboradores entendendo o propósito. Então, o propósito para aluno, através de projeto de vida, de ações de autoconhecimento, de habilidades socioemocionais, e com a equipe de colaboradores não é muito diferente. Você também tem que trabalhar o autoconhecimento, também tem que trabalhar um projeto de vida com ele. Então, através de ações que a gente tem de projetos de valores, a gente trabalha a questão de disciplina, a gente faz um mapa de convivência e clima escolar, a gente faz um trabalho de escuta, a gente faz roda de conversa, e não só com alunos, nós fizemos isso até com todas as equipes do colégio. Coisa boa. Escutativa. Muito bacana. Ô, padre, quando a gente entra nessa linha de raciocínio que a senhora está trazendo, né, assim, do envolvimento, que a gente, tem uma questão da fé, né? As pessoas, a gente sempre diz, o senhor sabe disso melhor do que ninguém, como é que as pessoas trabalham os valores, propósito, fé, como é que isso ocorre no colégio? O senhor, como presidente do colégio, o senhor vive 2 universos, mas como é que é isso no seu entendimento, e o que você tem impulsionado para ajudar a nossa criançada? A gente é uma escola cristã católica, então a gente tem esse lado.
a primeira parte a gente tem a educar o ensino religioso, mas não é só o ensino religioso por si só, ele ajuda. Mas a gente tem momentos de espiritualidade. O começo da manhã, toda a primeira aula, a gente faz um minutinho de espiritualidade, de reflexão, de oração na sala de aula. É importante, parece pouco, mas esse minuto de oração ajuda, sempre ajuda a criança a se focar, a se trazer presente. A gente também faz celebrações litúrgicas durante o ano. É bacana. Essa semana teve um colaborador nosso que passou no exame da OAB. As pessoas rezaram por ele ficou muito feliz e agradecido. Só que a gente não consegue medir, mas ele sabe o quanto isso foi importante para ele. Isso é, com certeza, talvez das melhores pontes que a gente tem. O senhor um presidente presente, como você vai, como a gente brinca na empresa, sim, né? Sim. No chão de fábrica, né? No seu caso, o senhor vai na sala de aula, você escuta os alunos. Eu sei que você já teve essa experiência e vai ter agora uma nova rodada de escuta. Como é que é isso para o padre, como presidente, ouvir o aluno? Como é que é isso, padre? Eu gosto muito. Você ouve coisas que você não imagina e é muito gratificante você ouvir ele. As observações que ele tem, muitas vezes até aquilo que ele sugere para melhorar. Muitas vezes a gente acha que o aluno vai lá só para estudar e ele não está interessado na escola. Não, ele também quer ver a escola crescer. Eu acho que a coisa que eu melhor percebi quando eu ouvi os alunos é ver que ele gosta e está interessado na escola. Além da espiritualidade já citada com o padre, nós temos ações pontuais com esse pano de fundo que eu falei, que é a nossa missão, que é o nosso propósito dentro da escola. E aí o professor de religião trabalha. Quando a gente lança um trabalho com paradidático, nós trazemos a questão do autoconhecimento, da comunicação não violenta. Então, outro dia, o padre falou assim: vocês têm que entender que o projeto Ser e Transformar é o tempero da comida. Tem ali a comida e você vai temperar essa comida. E essa comida precisa ter um gosto, fazendo aí uma analogia. Ela precisa ter um gosto. Se eu ponho muito sal, eu vou estragar essa comida. Se eu não coloco, essa comida vai ficar esquisita. Então, o projeto Ser e Transformar é um projeto de valores, é esse tempero de boas ações, de entendimento, de escuta, de equidade, de alteridade, que nós trabalhamos no dia a dia, com as pequenas ações. Soraya, como é que os professores absorvem essa questão? Porque o professor, todos nós sabemos, isso não tem nada de errado, o professor, ele está na sala de aula, ele é o protagonista, até porque ele tem que fazer isso para que o aluno o escute, ele tem que se tornar uma referência. Como é que o professor absorve essa questão do ser e transformar e como é que ele compreende? Por quê? E entendam bem, gente, nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de espiritualidade. E nós sabemos que nem todos os professores são católicos. E não tem nada de errado, zero de problema. Como é que é isso? Porque tem aí como é que viver esse plural de entendimentos? Você sabe, Francisco, que há uns 10 anos nós recebemos, o Rio de Janeiro recebeu uma comissão de grandes pensadores da educação. E um pensador falou que dentro de uma escola, o que é importante é chamado de currículo oculto. Que nós temos o currículo da escola, mas existe o currículo oculto. O que é o currículo oculto? Ele é o jeito que eu trato os colaboradores, que os colaboradores me tratam também, e o tratamento em geral. Então, quando essa relação ela é respeitosa, ela é cuidadosa, nós temos o primeiro passo aí do projeto Ser e Transformar acontecendo, que nós chamamos de currículo oculto, e não serve só para a escola, para todas as empresas. Qual é o currículo oculto? Então, a gente traz para o professor, para que ele internalize e entenda de uma forma geral, a gente passa todo o referencial teórico, que é importante ter um embasamento teórico, mas qual é a prática? Então, é através da reflexão, Francisco, discussão de casos, de literaturas, eu falo de socialização de práticas, é aí que o professor começa a entender, quando ele também se coloca, ele ouve, mas ele se coloca também, ele faz socialização de práticas, nós vamos melhorando internamente o currículo oculto da escola, e isso vai reverberar para as nossas ações, para as nossas decisões. É formação, Francisco, o segredo é formação. Bacana. Ô padre, e o Ser e Transformar, como é que ele atinge as famílias, né? Porque a Soraya e o senhor também já falou bastante sobre a questão da gente, como é que a gente lida com isso, porque o pai, a família, tem um papel importantíssimo na formação dessas crianças. Como é que o Ser e Transformar atinge a família? Quando o senhor percebe? Porque essa consciência, ela precisa ser, digamos assim, na maioria de todos. E como é que os pais recebem? Eles entendem isso, têm conhecimento? Como é que o senhor enxerga isso?
Em primeiro, eu acho que o ambiente transforma, o testemunho de vida transforma e a gente precisa acreditar naquilo que faz. Quando a gente faz alguma celebração, a gente sempre convida os pais. Nem todos vêm, a maioria tem seus compromissos e quem pode vem e a gente fica muito feliz. E eu vejo que tem muita família que de fato se faz presente nesse ponto. As nossas atividades, a gente, por exemplo, fez a NASA, que participa do concurso da NASA. Envolvemos grande parte dos alunos. A gente chama os pais para ajudar os alunos, preparar o almoço, se envolver com os alunos, estar presente com os filhos. Então, quanto mais você convida, e eu vejo que a gente tem respostas. É falar da vida e tentar ajudar o aluno na sua formação pessoal, porque o nosso propósito não é só preparar um bom aluno profissionalmente, mas também que ele seja uma pessoa de caráter e dar testemunho de vida no futuro. E é isso que para nós é importante, a gente acredita e a gente consegue com a família. Bacana. O Soraya, tem um aspecto importante. Tem os estudiosos, tem alguns teóricos, alguns escritores, inclusive, que dizem o seguinte, que a empresa espiritualizada, ela provoca um impacto positivo de prosperidade na sociedade. Você consegue enxergar isso? Pensando como empresa, como colégio, esse impacto que traz? Eu acho que você até abriu uma temporada agora, que eu vi um vídeo lá de alunos que entraram na faculdade. Como é que é esse impacto? Fala um pouquinho para nós, que eu acho que é importante as pessoas ouvir que isso é prática, isso é real que vocês têm lá. Vamos lá. Francisco, você tocou num ponto interessante, né? Nem todos os nossos colaboradores são católicos, né? Porém, a maioria do nosso público é um público cristão, mas nem todos são católicos. E mesmo aqueles que não são, que não professam, que não têm uma religião. Quando a gente trabalha a questão da espiritualidade, o padre acabou de dizer, não é só com um viés dentro do catolicismo, mas é numa questão de autoconhecimento, é uma questão até de respiração, sabe, de trazer uma calma, de trazer uma reflexão. Uma empresa espiritualizada que trabalha isso. Nós trabalhamos diariamente dentro do colégio. A gente percebe que é um momento, o professor fala, olha, eu começo melhor o meu dia. Porque não necessariamente é uma oração. Então, às vezes, traz uma frase, traz um pensamento. Às vezes, um aluno é convidado a abrir a aula com a espiritualidade. Então, o aluno põe ali sua intenção. Às vezes, ele também traz um pensamento para ser discutido naqueles minutos iniciais da aula. Então, trabalhar a espiritualidade, ela é tão importante. Existe um estudo também chamado das inteligências múltiplas e fala que tem pessoas que têm mais inteligência matemática, mais sinestésica, mais interpessoal, mais intrapessoal. E já tem um estudo da inteligência espiritual. Toda empresa espiritualizada, ela entende que precisa ter uma troca. Um dos programas que a gente atua, Soraya e Padre, em todos os nossos clientes, é um programa de participação dos resultados, né? E como eu acabo montando isso, uma vez eu fui chamado em Brasília para participar de um evento e nós entregamos um cheque, Soraya, de R$1 milhão de distribuição de prêmio para os funcionários. Isso é muito gratificante. Fizeram um cheque desse tamanho, achei muito bacana. E mais importante, Padre, na entrega levaram a família. Porque a empresa espiritualizada, ela entende que a família faz parte do dia a dia de quem está lá dentro contribuindo com a produtividade. Muito bom. Pessoal, agora nós vamos para as considerações finais. Padre, Soraya, você joga no palitinho, quem quiser falar primeiro, não tem nenhum problema. E a gente queria ouvir aí as suas considerações finais e algum recado, alguma sugestão que você possa dar para quem está nos ouvindo. Soraya. Bom, Francisco, eu quero agradecer a oportunidade desse encontro. Eu sei que você trará certamente pessoas de outros setores e parabenizar pela iniciativa, por esse trabalho. Você gosta da palavra, mas é robusto e arrojado e com certeza vai ser aí um lançamento que você vai fazer. Eu quero assistir toda essa série. Muito obrigado. Porque eu falo que nós somos eternos aprendizes, né? Não tem idade para aprender. Nós somos eternos aprendizes. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer a escola, Colégio Nossa Senhora dos Remédios, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, voltado para essa reflexão mesmo de valores, nós estamos à disposição e muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado mesmo. Padre? Também fico muito agradecido em poder participar. Vou também assistir e vi todas as partes da série. Convido as pessoas a ir lá conhecer o nosso colégio. E eu fico muito feliz porque o objetivo de ajudar os outros é sempre o nosso objetivo. É a alma do ser cristão. E eu acho que a alma do ser pessoa é ajudar e pensar no outro. Porque hoje tem muita gente que só pensa em si.
mas pensar no outro e ajudar o outro, ajudar quem precisa, realiza muito mais quem ajuda, talvez, do que quem é ajudado. E eu fico muito feliz em poder participar. Bacana. Olha, muito obrigado a vocês dois. E eu vou dar um testemunho porque eu vivo isso muito nas empresas, o Soraya e Padre, assim. E o que eu tenho observado nas minhas andanças, vamos chamar assim, né? Ó, gente, eu não sei, mas assim, ó, eu pelo menos conheço 14 Brasis, 14. E é muito importante essa polaridade que existe, essa diferença, essa diversidade cultural que nós temos, né? Mas uma coisa que é importante, que eu observo nessas empresas espiritualizadas, você tem pessoas, Soraya, pessoas que, além do propósito, como você falou muito bem, mas são pessoas alegres. É muito bacana, elas sentem prazer em estar naquele ambiente que é acolhedor, porque se vocês observarem bem, você fica mais tempo dentro da empresa do que com sua família. Então é muito legal quando você tem o prazer de estar com as pessoas, compartilhando o seu dia a dia. E, Padre, acredite, essas pessoas têm uma coisa que me encantam muito. A maioria delas são pessoas amorosas, elas trabalham o amor genuíno, Soraya, é muito bacana quando se vê. Eu tenho sempre uma experiência que está, inclusive, num dos meus livros. É uma senhora que ela tem 70 e poucos anos e ela serve café. E ela está sempre rindo. Né? Toda vez que eu vou lá e eu pergunto para ela, mas por que ela está sempre rindo? Meu filho, eu estou viva. Isso é extraordinário, porque às vezes a gente não valoriza as coisas simples. E as pessoas espiritualizadas são gente do bem. Pode ter certeza disso. E essas pessoas, Padre, elas trabalham muito a relação de ajuda do próximo. Isso eu acho muito bacana. Então, e quando você cria um DNA desta forma, o que é? Aí vem a lei dos mosqueteiros, é um por todo e todos por um. Aí, gente, o que faz? O trabalho em equipe faz sentido, tá bom? Construindo pontes, no próximo, aguardem, nós vamos estar falando sobre a questão da nossa temporada sobre as mulheres. Um abraço, obrigado a todos, de coração a vocês dois, mais uma vez, muitíssimo obrigado e que Deus os abençoe, tá bom? Pessoal, conforme combinado, eu falei que eu ia pedir para o Dr. Igor fazer para nós pílulas da saúde da mulher, ok? Vamos ouvir mais uma? Um breve comentário nessa pílula de saúde feminina sobre esse assunto que assusta todas as mulheres e com razão, porque o câncer de mama é de longe no mundo todo o câncer número 1 mais frequente em mulheres. O maior fator de risco para ter um câncer de mama é ser mulher, principalmente depois dos 40, 50 anos. E isso é algo que a gente só pode prevenir primariamente tentando fazer diagnóstico precoce. Existem vários possíveis fatores que levam ao câncer de mama, pode ser genético, muitas vezes é de questões ambientais, só que na maioria das vezes a gente não consegue identificar o porquê que aquela mulher e não a outra teve o câncer, como serve para todos os cânceres. E o que muda a história do câncer de mama é o diagnóstico precoce. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, que ainda é um mito que persiste, é que mulheres que usam hormônios, principalmente da reposição hormonal, podem ter aumento do risco de câncer de mama. Isso não é verdade, isso foi algo com um pequeno aumento de risco, irrelevante do ponto de vista individual, relevante só quando se olham populações de 1.000, 10.000 mulheres, com os hormônios antigos. Os hormônios atuais, ditos bioidênticos, que se usam na reposição hormonal das mulheres na menopausa, não estão associados ao aumento de risco de câncer de mama e, pelo contrário, podem até ter um pequeno efeito protetor. Principal mensagem sobre isso: como é que se previne o câncer de mama? Com o diagnóstico precoce. Adianta fazer autoexame? Não, não adianta. Câncer de mama se previne indo ao médico fazendo exame, mamografia principalmente, às vezes ultrassom também, às vezes ressonância dependendo do caso, mas principalmente com mamografia de rotina. Quanto mais cedo se diagnosticar, mais alta é a chance de cura, e que hoje é altíssima. A grande maioria das mulheres que têm câncer de mama hoje no mundo tem cura completa com o tratamento. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a condição de tratamento. Então, não tenham medo, é uma condição que pode sim afetar qualquer mulher que existe no mundo. Estar viva é ter risco para câncer de mama, mas o que você pode fazer é se cuidar e não deixe de, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames para câncer de mama, principalmente para as mulheres depois dos 40 anos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar um dos nossos episódios, né? Falarmos sobre a liderança situacional. Muito bom.
Quando a gente trata da ideia da liderança situacional, porque ela está dentro de uma das nossas pontes. Lembra qual que é? A ponte de gestão de negócio, tudo aquilo que envolve. Quando a gente fala de liderança situacional, nós demos uma pitadinha nela, porque essa é uma teoria já bastante conhecida, mas ajeitando e direcionando para o modus operandi da liderança brasileira, eu acrescentei liderança situacional direcionada. Aí entra todo o charme da coisa e o detalhe, o requinte, porque esse direcionamento é que faz com que você, de fato, pratique a liderança situacional, ok? E lembrando que quando a gente fala de liderança, nós vamos estar sempre mostrando a vocês que o nosso ponto de apoio é o líder educador. Lembre-se sempre disso. Vamos lá? Quando nós falamos da questão da liderança situacional direcionada, existe uma necessidade de um olhar diferente. Esse olhar diferente, por quê? Eu trato com pessoas diferentes, soluções diferentes. Opa, então, situação diferente, solução diferente. Momento diferente, o olhar diferente. Nós nunca teremos as coisas sobre a ótica de uma liderança tudo igual. E por quê? Porque é o ser humano que está envolvido em tudo isso. Então, é natural que você tenha um olhar diferente. Daí, você direcionar essa sua percepção, esse seu olhar, para ser mais assertivo, ok? Quando a gente fala dentro das organizações a questão do líder, a gente sempre diz o seguinte, ó, você como líder tem um papel importantíssimo. Não tem jeito de você não influenciar, né? O líder difere um pouquinho desse chefe, né? Porque nós, ao longo do tempo, nós fomos treinados, nós fomos, digamos assim, até meio que direcionado para trabalhar com a figura do chefe. Não, mas essa coisa mudou muito, tá bom? Vamos lá? Muito bom. Esse olhar diferente, e a gente sempre brinca, né, que eu tenho sempre uma frase que me acompanha há muitos anos e eu trabalho ela. Tudo na vida é uma questão de ângulo de visão. Se eu quero enxergar aquela parede verde, assim será. Se eu quiser olhar aquela mesma parede azul, assim será. Portanto, a forma que eu enxergo o meu liderado faz toda a diferença na hora de conduzi-lo para atingir o resultado que eu quero, para aumentar a produtividade, para fazer com que ele tenha mais engajamento, para fazer com que ele se sinta mais feliz, e aí sim eu tenho exatamente aquilo que eu quero, que é a produtividade dele, ok? Nós devemos ter muita clareza. Quando você fala de liderança, quando você fala de direcionar as pessoas, precisa estar muito claro. Então, você não pode dar o cargo para a pessoa, olha, agora você é analista. Puta, beleza, mas o que é ser analista? Ou seja, o cargo não define a função. Preste bem atenção nisso. Então, eu tenho que escrever em detalhe a função que a pessoa vai exercer. Porque aí eu torno o quê? Claro, aquilo que eu espero dele. Me parece simples e muitas vezes a gente esquece disso, tá bom? O líder precisa, evidentemente, envolver os colaboradores. Na liderança situacional, se você não envolver as pessoas, você não tem como fazer elas te seguirem. Simples assim. Agora, como é que eu faço esse envolvimento? Esse envolvimento eu tenho que fazer ele a partir do quê? A partir de um propósito, a partir de uma meta, a partir de um indicador. Aquilo que eu quero. Opa, então quer dizer que neste processo de liderança situacional direcionado, o que eu faço com as pessoas no envolvimento? Eu envolvo ela no processo decisório. Ok? Lembre-se que tem uma diferença de processo decisório para o ato decisório. Eu, como líder, a responsabilidade é minha. Agora, no processo, precisa ser necessariamente da equipe. Ok? Olá, pessoal, bacana, né? Vocês acabaram de ver 3 pontes que a gente trouxe a todos vocês. E o que é que eu quero convidar vocês para assistir o nosso próximo programa. Nós vamos estar com a obesidade nas mulheres com o Dr. Igor. Vocês vão conhecer um cara maravilhoso, com experiência fantástica. Então, aproveite e espero vocês até lá.
Um abraço.